E a igreja possivelmente estava cheia, mas inchada. É igual nós vemos nos dias de hoje, as pessoas buscam espetáculo, as pessoas buscam movimento, as pessoas buscam coisas que vão trazer para eles emoções. E quando isso satisfaz o ego deles, eles permanecem ali e a igreja fica cheia, mas inchada, não tem substância, não tem nem conversão, nem salvação. E ali Paulo tomou muito tempo falando para aqueles de Coríntios sobre esses assuntos, mas não somente isso, irmãos, mas havia se tornado uma igreja que havia problemas até na conduta imprópria sexual. Havia problemas sobre essa área. E também havia pessoas espiritualmente arrogantes ali. As pessoas tinham se tornado arrogantes naquela igreja. E isso eu posso provar porque Paulo havia falado para eles como eles deveriam lidar com problemas na igreja, porque havia pessoas ali que estavam dando sul nas outras pessoas, ou seja, processando outros, mandando o outro irmão para a justiça. Isso tudo estava acontecendo porque eles, entre aspas, estavam falando em línguas, em umas línguas que ninguém podia entender. A igreja não era edificada e com isso as pessoas tinham se tornado arrogantes uma para com a outra. Um levava o outro para a justiça, o outro processava o outro. E havia coisas, pecados ali, que Paulo tentou lidar contra eles. Porque a igreja ela tinha se tornado carnal de tal forma que eles não tinham mais aquela palavra de Deus que convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que é coisa que o Espírito Santo de Deus realmente traz sobre a igreja. Quando a palavra é explanada claramente, quando a palavra é exposta, convencendo o homem do pecado, convencendo o homem do erro, tentando trazer o homem para Deus, tentando consertar aquilo que é de errado na vida do homem, mas eles não estavam tendo isso, e eles estavam todos em desconformidade com a vontade de Deus. Paulo gastou tempo com eles, falando com eles, muito sobre esse assunto, sobre os dons de línguas. E essas línguas, irmão, de onde vêm? De onde vêm essas línguas? Quando eu procurei um pouco sobre esse assunto, eu vi que essas línguas vêm de povos pagãos, vêm de seitas, vêm de religiões pagãs chamadas. Há um lugar que eles têm esse mesmo tipo de línguas, que ninguém entende. A pessoa que fala não sabe o que ele está falando, ele entra num êxtase, e é chamado de Zulus, e é disso que é lá na África. Zulus, na África. E eles agem da mesma forma que o povo nos nossos dias estão agindo. Eles falam coisas que nem eles sabem, e as pessoas que estão nos bancos são afetadas de tal forma que eles também começam a fazer também as mesmas coisas que aquela pessoa que está na frente. E um espírito que nós não sabemos qual espírito é, baixa sobre essas pessoas e faz essas pessoas entrar em êxtase, sair fora de si, fazer coisas que nem eles sabem depois. E como essas pessoas ficam? Elas ficam fora de si em êxtase, uns rindo, eu já tenho comentado. E eu vi um exemplo de uma pessoa, quando eu baixei na internet, uma pessoa rindo. Aquela pessoa foi rindo, foi rindo, foi rindo, foi rindo, foi rindo, foi rindo, foi rindo. E ele caiu no chão rindo. E ele começou a rodar de cabeça para baixo, e o pé dele rodou, batendo na cabeça do homem que estava sentado, e os outros caíram na risada. E ele foi rindo, foi rindo. Tem um tipo de dança funk, que as pessoas giram no chão, com a cabeça no chão, e o pé roda para cima. Ele fez exatamente daquele jeito. E o pé dele bateu umas 4 vezes assim na cabeça. Eu até ri, irmão. Eu achei engraçado, porque eu falei, gente, ao mesmo tempo eu falei assim, Deus possa ter misericórdia desse povo. Que Deus possa ter misericórdia deles, porque eles estão iludidos. E sabe o que foi escrito lá depois, assim, falando sobre a respeito desse homem? Que ele foi parar no manicômio. Ele foi parar lá, louco, porque o que ele fez, eu não sei o que ele fez mais, só parou ele naquela hora que ele estava rindo, já cansado no chão mesmo,
E depois escrito, este homem depois foi parar no manicômio. Isso é obra do Espírito Santo? Isso não é obra do Espírito Santo. Uma pessoa parar no manicômio. Quando nós lembramos de um tempo atrás, a obra do Espírito Santo, quando Jesus tirou os demônios daquele homem do Gadareno, que estava lá comendo defunto, estava lá no cemitério comendo defunto e vivia por lá, nada tentava segurar ele. Quando nós vemos a obra do Espírito Santo, nós vemos que a Bíblia diz que aquele homem estava sentado no seu perfeito juízo. Ele sabia tudo que estava passando e ele queria seguir Jesus. E Jesus falou, não, vai lá e dá testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Com sã consciência, perfeito juízo. Aquele homem, aquilo não é obra do Espírito Santo. Ele foi parar no manicômio. O Espírito Santo não faz isso. Isso é obra de espírito maligno. Porque Deus, o que Deus faz, Deus não faz para voltar no estado que estava aquele gadareno. Ou seja, uma pessoa normal passar a comer defunto e ficar no cemitério de uma maneira que ninguém pode lidar com ele. O que Deus faz, Deus traz a pessoa uma sã consciência. Consciência normal. É assim que Deus quer. Quando nós falamos em línguas, falamos do jeito que o outro possa entender. Assim como no passado, quando Esdras abriu o livro e expôs o livro, a palavra de Deus diz que ele expunha a palavra de Deus de maneira clara, que todos podiam entender claramente o que havia sendo pregado. É assim que Deus faz. E então aquele povo ali no passado estava assim, e uns fazendo barulhos. Eu já tenho comentado de uma mulher que ela fazia como uma galinha fazendo zoeira. Outros irmãos fazem como animais, agindo como animais dentro da igreja, fazendo barulhos. E nós vemos que isto não é da vontade de Deus, não é coisa do Espírito Santo, é coisa de demônios. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que nos quer passar algo que nós possamos entender, ser edificados, ser instruídos. Deus quer que a igreja seja edificada e cresça mais e mais, não somente na graça, mas no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como uma pessoa pode crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se aquilo que ele fala, nem o que está sentado entende, nem ele entende? Como? De maneira nenhuma. Deus não é Deus de confusão. E o que havia ali na igreja de Coríntios é o que está acontecendo nos nossos dias. E assim como Paulo corrigiu no passado, nós vemos na palavra de Deus como Deus pode nos corrigir nos dias de hoje. Nós chegamos, irmãos, numa conclusão sobre tudo isso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1, nós vemos Paulo falando assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. O que Paulo quer dizer, irmãos? Ainda que eu, Paulo falando, ainda que eu, Paulo, que sei muito mais língua do que vocês, Coríntios, se eu falasse todas as línguas dos homens, há no mundo 9.018 ou 9.200, 9.918 ou 9.900. Não, engano. 6.912 idiomas no mundo. Há algumas pessoas que falam que 6.900. Por isso que eu fiz confusão, porque eu tentei falar um e outro. Agora Paulo fala assim, imagina, Coríntios, naquele tempo talvez não tinha tanto idioma igual tem agora. Mas imagina que eu fale 6.912 idiomas que existem no mundo. Imagina, até hoje o recorde que eu fiquei sabendo é de 114. Tem um que está em 110 ou 112. Imagine que eu fale todas as línguas dos homens. Tudo. E que eu falo também a dos anjos, as línguas celestiais e tudo mais. Paulo mesmo, quando ele foi no terceiro céu, qual ele disse,
Ele falou que ouviu